Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês as estratégias de defesa tanto do Bolsonaro quanto dos outros 33 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, são 34 no total contando com Bolsonaro. Dos 40 indiciados pela Polícia Federal, 6 se salvaram, né? Entre eles o próprio Valdemar da Costa Neto, que está calado nesse momento, foi aconselhado inclusive por advogados e por pessoas próximas a não falar nada sobre essa situação toda, das denúncias que estão sendo apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. E uma coisa que eu tenho observado aqui é que nas defesas de todos os denunciados pela Procuradoria-Geral da República, pelo menos do que eu li até agora, em momento nenhum eles negam o golpe de Estado, ou a tentativa de golpe. O que todos têm feito é alegar que, não, teve essa discussão, mas eu fui contrário. Não, teve essa discussão, mas eu me posicionei dizendo que não queria que fosse assim. Não, que teve essa opinião, mas eu acho que deveria ser o contrário. Bebendo meu cafezinho aqui para poder chegar a um ponto bem importante. A gente sabe que o Celso Vilardi, que hoje comanda a defesa do Bolsonaro, é um advogado respeitado, né, de nome e renome, inclusive, dentro do cenário da, da defesa de criminosos no nosso país. Só que a defesa que ele protocolou para o Bolsonaro, na minha análise, pelo menos depois de ler o que eu li, não é defesa. Porque o que é que ele tem feito ali? Tem tentado vender a tese de que a delação do Cid não tem credibilidade, aí pede anulação da delação. Diz também que o correto em um caso como este do Bolsonaro é que o julgamento seja feito pelo pleno do STF, não pela primeira turma. Estão tentando transformar o ministro Alexandre de Moraes em suspeito, só que nada disso vai surtir efeito. Qual que é o real interesse em toda essa situação? O real interesse em toda esta situação é, primeiro, atrasar o andamento do julgamento do Bolsonaro, porque no próprio entorno do Bolsonaro eles já entenderam desde a sexta-feira, dia seguinte ao protocolamento ali da defesa do Bolsonaro e de outros indivíduos, né, para a chamada defesa prévia. E até engraçado, né, porque a defesa do Bolsonaro queria 83 dias para poder protocolar a defesa, alegando ali que a Procuradoria-Geral da República teve também 83 dias e que deveria ter uma paridade de força. Só que o que aconteceu na quinta-feira passada é a chamada defesa prévia. Isto não quer dizer que eles não terão outros momentos para se defender, que não terão oitivas, que não terão testemunhas arroladas, que não terá o depoimento dos próprios denunciados arrolados ali. Tudo isso é só uma prévia, né? E que na minha análise, assim como na análise de vários outros operadores do direito, a defesa do Bolsonaro não é defesa, e teve um indivíduo em específico que, na minha análise ao menos, jogou gasolina na fogueira chamada denúncia que vai resultar na prisão do Bolsonaro, que foi o ex-ministro da defesa do Bolsonaro e general da reserva, Paulo Sérgio Nogueira. Na defesa apresentada pelo general Paulo Sérgio Nogueira, né, ministro da defesa do Bolsonaro, a defesa diz claramente que, em momento nenhum, o general foi favorável a um golpe de Estado e que ele tentou articular justamente o oposto com o Bolsonaro, que quando se trouxe na reunião a tese de se dar um golpe de Estado, ele se posicionou ao lado do general Freire Gomes e também do comandante da aeronáutica, o Carlos Batista Júnior. Ou seja, nada do que a defesa do Bolsonaro está dizendo nesse momento bate então com a realidade. Por quê? Se você tem um general que foi ministro falando, ó, teve sim essa discussão, só que eu em momento nenhum apoiei o golpe de Estado. Eu, assim como o general Freire Gomes e assim como o brigadeiro do ar, comandante da aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, eu falei, ó, a gente não acha que você tem de assinar isso, a gente não acha que você tem de dar um golpe de Estado, porque não vai funcionar. Então, diferente do que o Bolsonaro tem dito, por exemplo, um ministro de defesa do estado dele tem falado, não, teve essa discussão realmente, só que eu fui contrário. Foi colocado ali na mesa, teve minuta golpista, teve isso, teve aquilo, mas eu fui contrário. E aí o entorno do Bolsonaro tem feito o quê? Pelo que eu entendi aqui nas defesas que eles estão tentando fazer. Eles têm apresentado o seguinte, tá? Eles têm tentado, de alguma maneira, atrasar o julgamento do Bolsonaro, têm tentado tirar o julgamento da primeira turma para o pleno do STF, onde, ao invés de ser julgado por 5 ministros ali na primeira turma, seja julgado pelos 11 ministros do STF no pleno. Eu sou contra isso, e não é porque eu acho que não deva ser levado para o pleno meramente, é porque a regra estabelece que o julgamento hoje deve ser feito nesse modelo. E Bolsonaro tem e está tendo, até de forma exagerada, na minha análise,
a preservação do chamado devido processo legal em relação a ele. Se fosse outra pessoa, por muito menos já se teria tido a decretação da prisão preventiva dessa outra pessoa. Bolsonaro tá aí causando problema, atacando as forças, as instâncias democráticas, as instituições democráticas, na minha análise, infringindo claramente o que estabelece aqui o artigo 312 do Código de Processo Penal, que já permitiria o pedido da sua prisão preventiva, já que o Código de Processo Penal, no seu artigo 312, traz o seguinte aqui, ó: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, Bolsonaro neste momento na rua é um perigo para o Estado democrático de direito, para as instituições democráticas que compõem o Estado democrático de direito, para as pessoas, porque a gente viu inclusive que na semana passada, ou retrasada na verdade, né, outra pessoa foi presa ameaçando explodir o STF. Agora no dia 16 de março tem uma outra manifestação organizada pelo empresário da fé, Silas Malafaia, e pelo senhor Jair Messias Bolsonaro no Rio de Janeiro, para atacar o Estado democrático de direito, para atacar a democracia, pedir que crimes sejam perdoados. E é interessante, porque pessoas que supostamente não cometeram crime terão um ato impedido de perdão dos seus crimes, que não faz muito sentido, né? Na alegação da extrema-direita, quem teria cometido os crimes do 8 de janeiro foram infiltrados da esquerda e do PT. Mas quem está pedindo anistia para esses infiltrados da esquerda e do PT são eles, enquanto os petistas e esquerdistas têm pedido que os indivíduos que fizeram o que fizeram no 8 de janeiro sejam punidos. O que é que a defesa está fazendo? Primeiro, eles querem criar uma narrativa de que tem uma perseguição com o Bolsonaro, não vai colar. Segundo, querem atrasar ao máximo o julgamento do Bolsonaro para que a condenação não aconteça até o final deste ano de 2025, porque eles acreditam que, se a condenação não acontecer até o final do ano de 2025, o que vai acabar acontecendo é que Bolsonaro só terá sua condenação confirmada no início de 2026 e aí a condenação, e aí a execução da prisão, perdão, só aconteceria depois das eleições, porque o STF não iria querer mandar prender o Bolsonaro durante os 6 primeiros meses ali antes da eleição, 6 meses antes da eleição, né? Porque isso poderia causar algum tipo de interferência no processo eleitoral. Particularmente eu não acredito nisso, tá? Até porque eu acredito que o Bolsonaro já deva ter a condenação proferida contra ele entre agosto e setembro e a emissão ali do seu pedido, a expedição do seu mandato de prisão, né, de execução do chamado transitado em julgado, né, ali entre outubro e dezembro. E claro, vai caber ainda para ele ali utilizar alguns recursos, né, para poder postergar a sua prisão, como por exemplo os chamados embargos de declaração, depois os chamados embargos dos embargos, para poder postergar, mas eu não acredito que acabará invadindo 6 meses anteriores à eleição em 2026. O máximo, na minha análise, que deverá acontecer é Bolsonaro será condenado até o final desse ano e o julgamento dos recursos, talvez, dependendo de quando for proferida a condenação e a divulgação da sentença ali, se acabe invadindo o primeiro trimestre de 2026, janeiro, fevereiro e março. Não acredito que passará disso, tá? E outro fator que é importante é que eu acredito também que em algum momento mais passarinhos vão cantar. Por exemplo, o Mário Fernandes já demonstrou ali interesse em poder cantar, né? Detalhar coisas sobre o que aconteceu, até porque, como estabelece a chamada Lei 12.850, a chamada Lei das Organizações Criminosas de 2013, que está lá estabelecido o chamado Instituto da Colaboração Premiada, durante qualquer momento do curso do processo, o indivíduo pode manifestar interesse em colaborar. Só que sabe quem é que não pode manifestar interesse em colaborar? Bolsonaro. O máximo que ele pode fazer é confessar os crimes e isso contar como uma atenuante para supostamente aliviar a sua condenação. Mas ele não pode fazer um acordo de colaboração premiada. Por que não pode, Carlito? Porque a Lei 12.850 de 2013 estabelece que o líder da organização criminosa não pode ser um colaborador. Então, abaixo do Bolsonaro tem o Braga Neto, tem o Augusto Heleno, tem o Paulo Sérgio Nogueira, tem o Mário Fernandes e tem outros indivíduos que podem sim
fazer uma colaboração premiada para poder reduzir ali as penas que eles venham acabar sendo condenados ali e entregando de vez o Bolsonaro, já que o Bolsonaro vai jogar os leões todo mundo, como ele fez com o Mauro Cid, por exemplo. Não esqueçam que quando se falou das joias, ele falou que não tem nada a ver com isso de joia, não, isso aí é coisa do Cid, eu não tenho nada a ver com isso. Depois que a casa caiu, aí que ele meio que tentou dar uma ponderada aqui, uma ponderada ali, mas a situação, meu amigo, tá extremamente complicada. Quais serão os próximos passos? A defesa já acredita que ele será condenado, né? Eles não acreditam que não terá condenação, mas eles irão tentar levar a discussão sobre as violações dos direitos humanos do Bolsonaro para a ONU, tentar criar um paralelo entre o caso do presidente Lula na Lava Jato e o caso do Bolsonaro. Eles só estão esquecendo que no caso do presidente Lula, existia a combinação entre os membros do Ministério Público e o juiz, existia a combinação de ação entre os membros do Ministério Público e o juiz, existia inclusive criação de versões para poder embasar aquele ponto, proteção de pessoas que eles achavam que não deveriam ser atacados naquele momento, além de ter uma ação orquestrada com a mídia para poder receber ali consultoria. Basta lembrar o papel que o Vladimir Neto, filho da Miriam Leitão, por exemplo, tinha na relação com o Dedê, o famoso Deltan Dallagnol. Então não dá para comparar a situação do Lula com a situação do Bolsonaro, porque diferente do que está acontecendo com o Bolsonaro, o Lula não teve em momento nenhum respeitado o chamado devido processo legal. Ele foi presumido culpado desde o início, não teve o julgamento justo, não teve algumas testemunhas importantes arroladas para poder ser ouvidas em defesa dele. O professor de Harvard, Joe Komaroff, em 2016, já dizia que o que estava acontecendo com o Lula no caso da Lava Jato, envolvendo o juiz Sérgio Moro naquela altura, era um típico caso de lawfare. Foi quando talvez esse termo passou a ficar bastante popular no Brasil, que basicamente significa o seguinte, né? Quando a gente fala de lawfare, é quando figuras ligadas ao poder judiciário utilizam a justiça para obter resultados políticos. E o Moro a gente viu, né, que acabou se envolvendo na política. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão confessou que Moro foi procurado para ser ministro do Bolsonaro ainda durante a campanha eleitoral, e aí o Moro depois divulgou, como a gente vai lembrar, a delação do Palocci na véspera do primeiro turno das eleições. No dia seguinte à eleição do Bolsonaro, ele aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro, e ali ficou claro que tudo que o Moro fez junto com o Dedê foi combinado. Tanto que depois que se divulgou ali os materiais obtidos através do hackeamento ali do aparelho telefônico de várias figuras do Ministério Público Federal lá em Curitiba e do próprio juiz Sérgio Moro, simplesmente eles não aceitaram entregar os celulares para a Polícia Federal para ser periciado. E tem uma premissa bem simples dentro do direito brasileiro que diz o seguinte: ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Ou seja, as provas ali mostravam que se teve comprometimento do julgamento porque o juiz não foi parcial, foi parcial, e se teve a quebra do chamado devido processo legal, presunção da inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa. Porém, o direito brasileiro também diz que provas obtidas de forma ilícita não podem ser utilizadas para acusar ou denunciar alguém, mas podem ser utilizadas para, por exemplo, livrar alguém da prisão ou livrar alguém de uma punição injusta. Por isso que o Lula conseguiu ser beneficiado do hackeamento das conversas obtidas ali, do Moro, do Dallagnol e dos grupos ali que a gente sabe que foram montados para poder fazer zombaria, inclusive, do presidente Lula, de seus familiares, até familiares mortos, inclusive. Mas eles não puderam ser denunciados porque, como a prova foi obtida de forma ilícita, então eles preferiram fazer o quê? Não vamos entregar os celulares. E para mim, quem não deve não teme, quem cala consente. Mas para a justiça não é assim que funciona, tá? Então não acontecerá isso, tá? De recorrer à ONU para garantir, porque os direitos humanos do Bolsonaro estão garantidos, inclusive, até de forma exagerada na minha análise, porque ele já se enquadra há muito tempo no que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal para prisão preventiva. Mas é isso. Deixa aqui a sua opinião, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fora e deixa seu like. Me siga no meu canal também, O Historiador, me siga na página do Instagram, O Historiador Oficial, e me siga na minha página pessoal do Instagram também, que é Carlitos Neto. Grande abraço, bom início de semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!